Olá, eu sou José Carlos Marion e tenho trabalhado em termos ministeriais daquilo que nós chamamos da unidade do corpo de Cristo. Jesus fez a sua última oração pedindo ao Pai para que nós fôssemos um, para que o mundo conheça que Ele foi enviado. Nós sabemos que a oração de Jesus não tem sido cumprida nas nossas vidas. Nós vivemos hoje uma fragmentação de igrejas cristãs muito grande, de congregações, de denominações, de confissões religiosas. Calcula-se hoje em torno de 50 mil denominações cristãs no mundo. É um número bastante exagerado. A igreja vive um problema de divisão. Nós temos participado em várias situações de unidade, em eventos em que palavras bastante interessantes têm sido ministradas, as pessoas têm gostado bastante, mas quando terminam esses eventos, os que participaram, os que ouviram, ficam bastante confusos porque não sabem o que fazer, não sabem como dar andamento àquilo. A gente tem até uma situação bastante interessante, que é em Atos 2, quando o apóstolo Pedro faz a primeira pregação, o primeiro discurso mostrando a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. E depois de ele ter feito o discurso, as pessoas perguntam: e agora, irmãos, que faremos? E então Pedro explica que havia necessidade de arrependimento, de batismo, de receber os dons do Espírito Santo. E a gente vai observar em Atos 2:42 que esse público, os primeiros cristãos, foram 3 mil que se converteram, eles passam a viver uma vida cristã em termos de perseverar na doutrina dos apóstolos, em termos de comunhão, de repartir o pão e da oração. E o que nós queremos fazer é exatamente isso: ajudar as pessoas que querem praticar a unidade. Nós temos feito discursos bonitos, mas não temos ensinado. Então, esse curso que nós estamos propondo é exatamente cursos em que pode ser feito em grupos pequenos, em famílias. Nós temos visto famílias, por exemplo, que têm, às vezes, católicos, evangélicos, e eles vivem em conflitos por causa disso. Então, o nosso objetivo seria exatamente formar grupos pequenos. Nós construímos esse curso à base de 12 lições. A primeira parte, as 6 primeiras lições, são fundamentos, e as 6 últimas lições vão falar exatamente sobre unidade, como viver a unidade. Evidentemente, esses fundamentos são voltados para a unidade. Então, nós estaremos falando sempre da unidade. Então, a ideia é que as pessoas se reúnam em grupos pequenos, não é? Nas suas casas, em lugares neutros, né? Não dentro de igreja, de templo, porque isso levaria sempre a uma proposta de alguma denominação que está dominando, e isso não é bom para a unidade do corpo de Cristo, para esse ministério de reconciliação. Então a gente sugere que seja feito em grupos pequenos, né? E esses grupos podem ser, como eu disse, em família, em amigos que estão numa empresa, com vizinhos, até que tenham denominações diferentes, ou mesmo que não sejam de denominações diferentes, para aprender mais sobre a unidade, que é um propósito de Deus. Só que para se reunir, existe um acordo, existe uma aliança. Eu vou ler aqui os termos da aliança, né? Todo mundo precisa concordar com alguns valores importantes
que nós chamamos de termos aliança. Por exemplo, para a prática do amor, perdão e reconciliação em nossas reuniões, nunca farei proselitismo. O que é proselitismo? Atrair pessoas para a minha denominação e doutrina. Nunca pronunciarei uma palavra indelicada contra outros irmãos, ou igrejas, ou congregações. Nós temos que ter uma cortesia com irmãos cristãos, né? Que tem como centro o Senhor Jesus Cristo e que tem diversidade, forma diferente de praticar o cristianismo. Nunca questionarei durante as nossas reuniões uma doutrina ou ensino que não concorde. As reuniões não são para polemizar, é para falar do nosso patrimônio comum. O que nós temos em comum? Nós temos a Cristo. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nunca pensarei ou falarei mal daqueles que nos perseguem, agridem ou nos tratam como inimigos. Então a gente sempre vai ter dificuldade trabalhando na unidade, nós vamos ter críticas, né? E não vamos retribuir fazendo críticas. E o que é mais importante, permanecerei de forma inabalável na qualidade de membro, em comunhão perfeita com minha igreja de origem, onde cearei, dizimarei, darei ofertas, serei fiel às doutrinas praticadas nesse lugar. Isso significa que o fato de eu me reunir com outro irmão de outra denominação, eu não deva ser seduzido por ele ou vice-versa, mas nós devemos ser fiel à igreja mãe, à igreja que nós estamos ligados, à igreja onde eu tomo a ceia, continuo tomando a ceia, onde eu dizimo, continuo dizimando e assim sucessivamente. Então nós temos aqui uma ideia que esse curso se refere a preparar o caminho do Senhor para a volta de Cristo. Veja, para Jesus voltar, a igreja não pode estar do jeito que está. Jesus não é polígamo, ele vai casar com uma só noiva. Então nós não podemos estar divididos. Não significa que nós vamos unificar as denominações, nada disso. Mas nós vamos aceitar irmãos de outra denominação, nós vamos amar esses irmãos e vamos conviver no amor, no perdão com outros irmãos, sem fazer críticas, né? Então, a ideia do curso é que nós somos uma noiva hoje despreparada, desarrumada, e nós precisamos nos aprontar para a volta de Jesus. Então, o curso ele mostra como a noiva está desarrumada, como se aprontar para bodas do Cordeiro, né? E a parte desse curso, além das nossas aulas, são 12 aulas, né? Poderiam ser feitas em 12 semanas, em grupos pequenos, como eu disse. Sempre no final de cada capítulo tem um fato concreto, uma história real que nós contamos sobre um problema que existe e o grupo pode conversar sobre aquele fato concreto. Depois existe uma oração coletiva. Essa oração é uma oração de concordância depois de terminarmos a lição. Existe também um quadro ilustrativo, sempre com uma questão para se fazer um debate. E também nós temos uma forma de avaliar, porque é um curso. Então, existem testes com falsas e verdadeiras, existem testes entre 4 questões, uma é verdadeira, e essas respostas poderão ser entregues ao líder do grupo, sempre vai existir um líder, ou a um site que nós passamos quando nós entregamos esse material. A distribuição desse material é gratuita, não custa nada para ninguém. Nosso objetivo é trabalhar para a unidade da igreja, né? E existe também uma atividade complementar que a gente pede durante a semana, para você, por exemplo, quando nós falamos sobre cultura de honra, né? Às vezes nós não temos honrados líderes de outras denominações, né? A gente tem às vezes até maltratado, desconsiderado. Então vamos nessa semana, por exemplo, fazer uma visita para um líder e honrá-lo e respeitá-lo e dizer que nós temos admiração pelo trabalho dele, abençoamos o trabalho dele, né? E essa atividade ela vai sempre propiciar alguns debates
na reunião seguinte. Nós podemos começar o grupo contando como foi essa atividade. Então, essa é a aula inaugural. Então, com isso nós concluímos essa introdução e desejamos que você esteja animado para fazer esse curso. Desejamos um bom curso. Todas as dúvidas você pode procurar no nosso site, umemcristojundiaí.com.br, e nós passaremos todas as informações necessárias para você. Obrigado.